Bom dia, bom sábado a todos. Mais uma vez sejam bem-vindos à casa de Deus. Se você não pode vir aqui à casa de Deus para cultuar, nós vamos até você aí. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa ser presente na sua vida, que Ele possa realizar o milagre que você precisa. Estamos aqui mais uma vez para o estudo da nossa lição, e cada vez que a gente está estudando essa lição, estamos descobrindo coisas fantásticas sobre a Palavra de Deus e como melhor estudar a Palavra de Deus. Teremos hoje ainda às 11 horas o culto pela Novo Tempo, uma mensagem inspiradora. Você é nosso convidado. Eu estava vendo nas redes sociais, acho que às 4 ou 5 horas vai ter uma live de um culto jovem. Eu vou estar postando nas redes sociais aí também para que você possa, a nossa juventude possa acompanhar. A juventude aqui do distrito toda sexta-feira está se reunindo pelo Zoom. Eu tenho mandado o convite para as igrejas para que possam participar desse culto jovem, esse momento especial com os jovens. Alguns pastores já participaram, já participou o pastor Flávio, participou o pastor Alan, nosso departamental jovem. Já está acertado para participar o pastor Dáfano, o pastor Giuseppe e outros pastores que irão participar desse momento especial com os jovens, e você é nosso convidado. Aguarde, toda sexta-feira a equipe jovem está enviando os convites, eu estou enviando também para as igrejas, para que você possa entrar pelo Zoom. Pastor, eu não tenho Zoom no meu celular, no computador. Tudo bem, no que você clica para entrar, ele te oferece o site, então você pode acompanhar pelo site mesmo quando você não tem o aplicativo do Zoom. Se você está no aplicativo, fica melhor para você participar, mas se não tiver, sem problema, você participa com o site também. Nós estamos vivendo um momento difícil da nossa história, e muitas pessoas têm precisado e têm pedido oração. Talvez esse é o seu problema, talvez você precise de um milagre na sua vida, você precisa de uma intercessão, e daqui a pouco nós estaremos orando. Eu quero desde já colocar você na nossa oração. Se você tem algum pedido de oração, quiser colocar aí nos comentários, pode colocar. Se você está assistindo essa live da lição em outro horário, no domingo, na segunda, porque vai ficar lá no Facebook, e eu vou colocar no YouTube também, e você tem um pedido de oração, pode colocar, que a gente vai estar intercedendo, a gente vai estar orando. Eu queria lembrar aqui, já vou fazer isso em alguns momentos, mas lembrar das nossas autoridades, que nós possamos orar por eles, pelas decisões que eles estão tomando, que eles possam ser guiados pelo poder do Espírito Santo. Algumas pessoas que têm me pedido oração, e eu queria lembrar aqui de uma grande amiga, foi minha secretária lá em São Roque, quando eu estive lá no meu último distrito, Ana Paula. Ela teve nenenzinha esses dias, Emanuele, e em algum momento ela vai estar vindo aqui para a Extrema, para a dedicação da Emanuele. Já está tudo certo, o Fernando já está vendo o caminho para trazer eles para cá, e aí nós vamos fazer a dedicação da Emanuele ao Senhor. E ela está passando por momentos difíceis. Ela mandou um áudio ontem falando do quadro dela, e Deus precisa atuar na vida dela, porque ela tem uma família linda para cuidar. Então vamos orar pela Ana Paula, e talvez você tenha um pedido também. Orar pelos nossos amigos que estão aqui com a gente hoje. Eu já quero apresentá-los. O Ailton, que é um dos líderes ali na nossa igreja do Juncal, e ele é líder aqui também na nossa central de Extrema. Ailton, obrigado por você ter vindo, é muito bom ter você aqui. Alguns já conhecem o Ailton, alguns estão ansiosos para ouvir o Ailton falar. De repente a gente combina de uma das lives do culto de quarta-feira, a gente colocar o Ailton aí para aparecer. E ali do Juncal também nós temos o Manuel, que é um dos nossos líderes, o nosso diretor ali, e tem nos ajudado ali, incansavelmente, visitando, orando, suprindo a necessidade da membresia ali na nossa igreja do Juncal. Manuel, obrigado por ter vindo também. E é justamente o Manuel que vai nos levar em oração. Então, Manuel, nos leva a Deus em oração. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor. Bom dia, Ailton. Vamos colocar em oração. Querido e bondoso Deus, nós nos colocamos diante da Tua face nesse exato momento, agradecido por mais uma oportunidade que Tu nos dá de estar louvando o Teu nome através da Tua palavra. Amém. Abençoa-nos, ó Deus, que estamos aqui, que o Senhor possa abençoar todos os ouvintes que estão através do Facebook, Senhor. Amém.
Derrama sobre cada um de nós das tuas bênçãos. Abre a nossa mente e nosso coração para entender a tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos, ó Deus, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Somente pelas Escrituras. É o título da nossa lição dessa semana, que nós vamos recapitular. E eu falei na primeira lição que nós estudamos aqui, eu e o Vinícius, estamos aqui, e eu falei de alguns detalhes, alguns versos que nós entendemos errado. Nós entendemos sem procurar o contexto, sem procurar o que quer dizer, às vezes procurar um recurso para nos ajudar a entender, só que por a origem, mas por mais que nós tenhamos um monte de recurso, nós temos que entender que nós da Igreja Adventista, nós temos a cultura de ter a Bíblia como a nossa regra de fé e vida. Falando da Bíblia, eu queria saber aqui, que eu tenho perguntado para todos os amigos que vêm para aqui para estudar com a gente, como é que é o processo de estudo da Bíblia de vocês, como é que você faz quando você vai fazer o seu ano bíblico, o seu estudo da palavra, a sua meditação pessoal e também na sua preparação do sermão, como é que vocês fazem? Quer começar? Bom, a gente tem por praxe todo dia de manhã, eu acordo, já faço o meu culto, ali eu estudo a lição, estudo a meditação, geralmente eu estudo uma meditação do ano e uma meditação antiga, eu gosto de ter duas meditações e leio um livro do Espírito de Profecia, um livro da nossa igreja, né? Nesse momento, inclusive, eu acabei de ler o maravilhoso, o inacreditável Jesus Cristo, do pastor Amir Rodon. E eu já até comentei a semana que precisa de um novo livro. Então esse é o nosso ritmo, né? Colocando a igreja nos pés do Senhor, a família no pé do Senhor, todos os dias implorando a Deus por misericórdia. Assim como o Ailton, eu levanto muito cedo, então por volta das 5 horas já estou fazendo meu culto pessoal, a leitura da Palavra de Deus, a lição da escola sabatina e também a meditação. E a gente sempre procura nos apoiar um pouquinho também nos livros de Espírito e Profecia, que nos ajuda bastante. É importante a gente já levantar pela manhã conversando um pouquinho com Deus, né? Então, a primeira hora, 1 hora mais ou menos, é de meditação com a Palavra de Deus, o estudo da lição da escola sabatina. Também a gente tem ali a meditação que eu faço todas as manhãs com a Regiane. Isso tem sido nosso alimento diário que tem nos mantido firme nesse momento de tanta dificuldade. Amém. Eu tenho falado do jeito que eu uso para estudar, e hoje eu trouxe aqui comigo algumas coisas que eu uso, em algum momento eu vou estar falando sobre eles também, que é esse aqui, por exemplo. Comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Às vezes você vê algum dos autores da Bíblia, inclusive Jesus, falando de alguma coisa que está lá no Antigo Testamento. Eu comecei a usar ontem, eu não compartilhei nos grupos ainda, mas eu sei que no grupo de Itapeva, a irmã Dilma compartilhou hoje pela manhã, é um arquivo em PDF da associação, acho que pernambucana ou coisa parecida, com uma foto de um monte de professores e doutores em teologia da nossa igreja. E aí, ao você clicar na foto, ele vai te levar para o YouTube para você ver o que ele fala sobre escatologia, ou seja, sobre os últimos acontecimentos que nós estamos vivendo hoje. Ontem eu comecei a ver, acompanhar vão ser 5 sermões sobre Apocalipse. Quando você lê o Apocalipse, você vê ali muitas referências ao Antigo Testamento. Então, esse livro aqui, ele traz essas referências, ou seja, quando alguém no Novo Testamento faz algum comentário sobre o Antigo Testamento, o que lá no Antigo Testamento estava falando, qual era o contexto. Então, você entendendo o contexto do Antigo Testamento, você entende o que o autor bíblico do Novo Testamento estava querendo dizer. Ele deixa mais claro esse ensino. E esse daqui é muito bom também, comentário histórico da cultura da Bíblia. Eu tenho feito algumas meditações curtas, que em algum momento eu vou estar jogando no Face, no YouTube, no Instagram,
E eu tenho lido muito ele, porque ele me contextualiza. Ele fala sobre a cultura da época, como é que acontecia. E aí quando você se contextualiza, ele não vem para falar o que a Bíblia está dizendo. Mas ao você contextualizar, você entende melhor a época. Então quando você lê a Bíblia, você entende o que eles passavam, qual era o momento que eles estavam vivendo, a dificuldade que eles estavam passando. Então isso ajuda a clarear o seu entendimento do que a palavra de Deus diz. E podemos aplicar no contexto nosso agora. Verdade. Mas é importante que o senhor pode entender o verso, e nesse momento a gente entender o contexto antigo, consegue entender o verso no nosso contexto de hoje. Eu achei super interessante, porque às vezes a gente devia ter mesmo, porque a gente consegue extrair de lá aquilo que Deus está falando conosco hoje. Porque a Bíblia transcende tempo, épocas e datas. E é interessante aqui nessa colocação, tanto do Manuel quanto do senhor pastor, é a questão do que nós estudamos essa semana, né? Que a Bíblia ela é por si só e inteira, ela é útil, né? Para tudo. Então, tem algumas pessoas que dizem, mas o Velho Testamento passou, agora só vale o Novo, enfim. E quando a gente busca estudar, como o senhor está colocando aí alguns materiais, e hoje tem internet, hoje você tem muitos meios para você pesquisar, enfim, você vai vendo a maravilha que Deus revela através de, às vezes, de um simples verso, que talvez a olho nu ou ali num simples olhar você não consegue captar. E quando você busca outras fontes, alguns outros recursos, você estende essa colocação de Deus, talvez num pequeno verso. Você para e fala, poxa vida, quanta coisa Deus quer me falar aqui. Então assim, hoje nós temos o privilégio, nós vivemos num mundo em que a tecnologia, né, as mídias sociais, os recursos audiovisuais, os próprios livros e materiais que a gente tem da própria igreja, o próprio Espírito de Profecia, tudo isso coloca em nós uma Bíblia diferente talvez daquela que você conheceu. Eu, por exemplo, tenho 30 e tantos anos de igreja, que conheci lá no começo. Para mim a Bíblia no começo era um enigma, para mim a Bíblia no começo lá da minha carreira cristã era algo meio que a gente ficava até meio apreensivo para pegar para ler, né? Ainda mais o Apocalipse, né? Não é? E aí, com o passar do tempo, lógico, os anos vêm, os estudos, sermões, pessoas muito boas que assumem o púlpito sagrado, você vai aprendendo, e aí é aquilo que eu falei, vai entrando recursos, vai entrando outros meios que você descobre que a Bíblia não é um livro enigmático, a Bíblia é um livro que salva. Isso é o mais importante. Mas com tantos recursos que nós temos, e a Igreja Adventista ela tem muitos recursos, é uma igreja que tem muito material de estudo da Palavra de Deus, com tanto recurso, vem a pergunta: como entender então somente pelas Escrituras? Só as Escrituras? Como vocês entendem esse título aí da lição? Somente pelas Escrituras? O que vocês extraíram desse tema? Pastor, porque a Bíblia ela é a única regra de fé para um cristão. A única regra de fé. É que nem eu falei, tem muitos outros meios, mas ela própria se interpreta. Não há a necessidade de a gente entender a cultura e tudo, mas tudo que você busca na Bíblia, ela vai te dar a regra para você seguir. Seja na base familiar, seja na saúde, seja na administração de bens, tudo, ela vai te ensinar. Então, se a gente aplicar só pela Escritura, só por si só, a gente é transformado. Assim foi no passado e assim vai ser no presente. Quando a gente vai para a Escritura, a gente vê no início, já estou quase 20 anos, mais 10 anos para cá, que eu passei a viver só pela Escritura, eu vi quanto a palavra de Deus transformou a minha vida. Então eu vejo que eu não tenho que buscar em outra fonte, mas sim na palavra de Deus. E a necessidade da gente viver somente pela Escritura, né? Pela Bíblia. Quando a gente fala de materiais e de audiovisuais, enfim, de materiais, esses materiais, assim como o Espírito de Profecia, ele nos vem para nos ajudar a entender mais ainda a Escritura, né? A lição ela fala aqui, eu até coloquei assim, esse é o fundamento aqui, ó. A lição aqui no sábado, lá na última frase diz assim: nós, sendo nós, protestantes, nós devemos manter a Bíblia como uma autoridade doutrinal suprema. A Bíblia é a base de tudo. Eu diria até dizendo que o resto é resto.
mas aquilo que nos agrega e que nos faz entender melhor a palavra de Deus, ele acaba sendo um auxílio para que a gente possa ter mais compreensão, mais contato realmente com as verdades contidas na palavra de Deus. Porque o protestante já nasceu de um protesto que entendeu que a Bíblia era a única regra. Foi através da Bíblia que ele começou a protestar, fazer a reforma protestante. Você vê que ele não buscou outra fonte, foi ali analisando a palavra de Deus que ele viu que aquilo não estava o quê? Que as doutrinas não estavam corretas em conformidade com a palavra, que a base do protesto foi através da palavra. Ele não buscou em outra fonte, era a palavra de Deus que mostrou para ele que aquelas doutrinas e aqueles ensinamentos não estavam em conformidade com a palavra de quem? De Deus. E é bom lembrar que naquela época a Bíblia não estava disponível, né? Por que da reforma protestante? Por que Martinho Lutero se levantou, né, contra os dogmas da igreja, enfim? Porque ele era um dos poucos que tinham acesso a esse livro. Ele tinha possibilidade, sendo doutor, sendo mestre, sendo professor, de estudar a fundo, coisa que o clero em geral não tinha. Então, a partir dali, ele acabou descobrindo que todos aqueles dogmas, todas aquelas indulgências, enfim, que a igreja pregava, não tinha fundamento bíblico. E é onde surge aí a reforma protestante, aí onde surge todo hoje tudo que nós temos aí como igrejas, né, protestantes surgiu lá, né? Surgiu a partir do estudo profundo da Bíblia. Olha como é importante a Bíblia. Ela ficava acorrentada. Acorrentada, isso mesmo, acorrentada. E mesmo ele sendo um monge, um padre católico, ele não tinha acesso. Depois, como você falou, depois que ele teve, ou seja, os outros não tinham. E aí eu fiquei pensando, vendo esse detalhe, como então se torna um líder religioso se você não tem acesso à fonte primária da palavra de Deus? E ali naquela época as pessoas viviam da informação já secundária, não era primária, né? Já as fontes, não era da fonte, não era da Bíblia. Era o famoso achismo, né? Ou alguém disse, né? Porque a gente temos o pastor, temos a nossa liderança, mas não é o que eles acham, eles nos levam a entender o que a palavra de Deus nos orienta. Naquela época não, eles tinham as escrituras, era o que eles falavam que estava correto. Se você não achasse que aquilo era certo, você era até punido. Foi quando Martinho Lutero lá descobriu que o justo viverá pelo quê? Pela fé. Pela fé. Então você falou, já imagina, pastor, se nós tivéssemos hoje, não tivéssemos acesso à palavra de Deus e nós tivéssemos que viver pela fonte secundária que seriam os pastores. O Senhor vai passar para a gente, talvez a liderança passaria o que eles achavam. Então nós não vamos seguir a Escritura, vamos seguir o que as pessoas pensavam. Era o que a maioria das pessoas seguiam o que eles instruíam. Será que no momento que vivemos hoje, talvez não temos pessoas assim? Talvez você que tenha nos assistido tenha vivido pelo que o seu líder religioso está passando, não pelo que a Escritura está o quê? Orientando. Louvado seja Deus que eu lembro, falando nisso, mano, eu me lembro de um povo que Paulo exaltou, os bereanos, né? O apóstolo Paulo subia no púlpito, pregava eloquentemente. Acredito que era um homem totalmente inspirado por Deus, mas o povo de Bereia não se deixava se levar pelas palavras de Paulo. Eles voltavam para casa, pegavam a Bíblia e iriam comparar aquilo que Paulo falou no sermão com aquilo que a Escritura estava dizendo. A pergunta que eu faço para você hoje que está em casa nesse momento, qual é o valor que você dá para esse livro? Porque hoje tem muita, né? Nós falamos aqui da reforma protestante, né? Mas tem muita gente que vai em fonte secundária. Não busca conhecer a verdade plena daquilo que está aqui. Não, eu acredito porque o meu pastor me falou. Eu acredito porque eu penso assim. E não busca na fonte a realidade, né? Aquilo que Deus realmente está falando dentro da palavra de Deus. Esse é um grande problema para a nossa geração, né? Temos muitos recursos, mas são poucos que vão a fundo buscar a veracidade daquilo que Deus está pedindo ou falando para nós. Eu tenho comentado aqui o que eu falo nos meus estudos bíblicos. Olha, importa o que a Bíblia fala, não o que eu falo, porque não que eu penso. Até mesmo o pastor, ele erra. O Manuel estava falando ali que nós temos o pastor que orienta, fala o que a Bíblia diz, mas tem uma matéria de um jornal, de um pastor de uma linha pentecostal, que ele estava adulterando com a mulher de um irmão, porque ele leu na Bíblia que ali no livro de Osés tinha que pegar a mulher e adulterar com ela. Mas era uma falha de leitura dele, ele não leu direito como
estava ali, a contexto pontuação, o contexto do profeta. Exatamente. E era uma representação do povo de Deus, entre Deus e o povo de Deus. E ele estava adulterando. Quando o repórter falou, mas não é assim, ele falou, não, peraí, deixa eu ler direito aqui. Então, até os pastores, eles podem se enganar. Então, o pastor falou, maravilha, o pastor tem conhecimento, ele estudou, fez 4 anos de teologia, estudou hebraico, estudou grego, maravilha. Mas o que diz a Bíblia? Um outro detalhe que nós precisamos entender em relação ao estudo da palavra de Deus. Hoje existem muitos ministros, e a Bíblia deixa muito claro, né, Mateus 24, que surgiriam falsos cristos e falsos profetas. E o que nos chama a atenção é que alguns desses, pastor, quando indagado, né, até um conhecido do Brasil, indagado, mas Jesus disse que vai vir nas nuvens. Ele disse, vem de avião, né? Diz que todo olho verá, vai ver pela internet. Então você vê aí aonde vai a consciência, a concepção. Aí você olha assim e fala assim, nossa, Marcos, mas isso é brincadeira. Não é brincadeira. Isso tem enganado muitas pessoas que não vão ao fundo buscar. Parece ser algo assim hilárico, mas não é. Porque as pessoas se deixam levar não por aquilo que está na palavra. Não buscam conhecimento. Não, olha lá, o tal Cristo falou que é assim, então assim será. Então as pessoas não buscam conhecer, né? E se você for nas profissões, você vai entender, inclusive, que essas pessoas surgiriam nesses últimos dias, né? E aí, como distinguir o certo do errado? Aqui, só aqui. Não tem outro meio de nós buscarmos o conhecimento pleno e eficaz da palavra de Deus sem estudá-la completamente. E solo escritura. Eu chegando na igreja adventista, isso vai fazer 10 anos agora, eu me lembro dos versos que ali eu entendi. Quando o Salmo 119, verso 105 diz que lâmpada e a tua palavra é luz para os meus caminhos, eu entendi. E eu tenho um texto aqui que eu gostaria de ler com os irmãos, que estava dentro do estudo que eu fiz. Diz assim: temos assim tanto mais confirmado a palavra profética e fazem bem em entendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Esse verso, pastor, tem feito toda a diferença na minha vida, porque ela tem sido realmente a candeia que brilha, que me ensina o caminho, que me mostra o caminho. Quando eu olho para a palavra de Deus, que a luz dela recai sobre mim, eu vejo o quanto que eu preciso de Jesus. Mostra a minha fragilidade, os meus pecados, e Pedro ali fala para mim que a gente tem que entender que a palavra profética, a gente tem que ter confiança na palavra de quem? De Deus. Muitas vezes as pessoas não aceitam a palavra de quem? Profética. Eu estava falando para ele no carro, tem muitas pessoas que pegam o texto fora do contexto e passam por irmão e se esconde de trás daquilo ali. E ensina as pessoas também o quê? Errado. A gente tem que ir na palavra de quem? Consultar. Aquilo que o pastor falou sempre quando eu estudo Bíblia, fala para as pessoas. Estude. Se for preciso, a gente lê o texto 3, 4 vezes para que você entenda que a palavra de Deus está. Não é o que eu penso, não é o que a igreja pensa, mas é o que a palavra de Deus assim diz. Que eu sempre falo para os meus estudantes, a igreja adventista, ela está lá aberta para te mostrar tudo aquilo que você quer. Não está para esconder absolutamente nada. Sobre todos os assuntos que você tem interesse, a igreja vai te ajudar. Seja questão de dízimo, seja questão de família, tudo que você necessita, a igreja está pronta para te ajudar. Aqui não existe algo assim que a gente deixa tenebroso, escondido dentro da palavra de quem? Eu sou feliz por pertencer a essa igreja, porque tudo que é a fonte, tudo que eu quero saber, a igreja não me esconde, me libera, me mostra. Então, desde lá no princípio, quando aquele irmão começou a me ensinar a palavra de Deus, foi assim, tem sido até agora. Sempre a fonte, a palavra de quem? De Deus. E nada me ficou em oculto, como aqui diz, como uma candeia que brilha no lugar do quê? Oculto. Que a gente possa ver com clareza tudo aquilo que Deus quer nos mostrar. E que nem a gente falou, tem muitos por aí que você passa a mensagem, eu vou perguntar para o meu pastor. Você já está perguntando para uma fonte secundária. Por que não consultar a palavra de Deus, assim como a gente comentou? Os bereanos iam aonde? E a gente pode dizer que Paulo não era um homem consagrado ao Senhor, mas eles faziam o que era correto, ler a palavra. E é interessante essa questão dos bereanos, que Paulo ele não altesta, né? Ele não vai contra o fato deles ir estudar mais, né? Pelo contrário, só que todo mundo fosse igual aos bereanos, né? Então acho que a gente precisa se aprofundar, a gente precisa buscar e a gente precisa colocar a palavra de Deus como sendo primazia na nossa vida.
a escritura como norma dominante. O que vocês extraíram dessa lição de domingo? Pastor, tem algo aqui, bem no início da lição de domingo, que diz assim: desde o início do seu movimento, nós mesmos, adventistas do sétimo dia, tem se considerado um povo do livro, isto é, cristãos que creem na Bíblia, a fim de confirmar o princípio escriturístico do sola escritura, ou somente pelas escrituras, nós reconhecemos a autoridade singular da Bíblia. Eu grifei essa frase aqui pelo contexto do seguinte: eu me lembro, tem 33 anos de igreja, eu me lembro que lá no passado realmente a igreja adventista era considerada o povo da igreja, era considerado o povo da Bíblia. E infelizmente, irmãos, distrito aqui de Extrema, muitos têm perdido o contato com a palavra de Deus. É que eu acabei de dizer, a Bíblia tem que ser a primazia da nossa vida, ela tem que guiar os seus passos por onde você andar. E nós temos que ter prazer de esquadrinhar as Escrituras, de buscar o conhecimento. Só que, ao contrário de 30, 40 anos atrás, a igreja, infelizmente, nós cremos que a Bíblia é o fundamento, mas nós individualmente não temos valorizado talvez esse livro como deveria, buscar, estudar e colocar aquilo que ele determina para a nossa vida como sendo o primeiro lugar. Então, assim, nós como igreja cremos unicamente na Bíblia, mas nós como povo individual, eu e você, talvez não estamos utilizando esse livro da maneira como ele realmente merece ser utilizado. Eu tô rindo como mudança de vida. Eu estou rindo porque eu pensei isso a semana inteira. Nós adventistas, nós usamos muito essa frase, né? Só as escrituras, só as escrituras, só as escrituras. Mas na hora da prática mesmo, vivemos a escritura, né? Na hora, a gente não usa só as escrituras. É verdade. E se você começar a observar alguns grupos separatistas da igreja, eles começam a se separar, as pessoas começam a ir para um extremo diferente do que a Bíblia orienta, quando eles deixam de usar só a escritura como regra de fé. Exatamente. Como a única regra de fé. Quando eles começam a usar outras fontes, até fonte inspirada, como Ellen White, quando eles começam a usar mas não colocar como regra de fé e vida, diferente do que a Bíblia orienta, você começa a ver que eles começam a ir por um caminho tortuoso. E há caminhos que a homem para a direita, mas ao final são caminho de morte. O que eu vejo nos estudos hoje de Ellen White, irmãos, nós como igreja não temos também outra concepção de que Ellen White foi a profetisa para os últimos dias e nós adventistas cremos nisso. Só que muitos, ao contrário do que ela determinou, colocam os textos dela acima da Bíblia. E isso é algo que nos traz grande perigo, porque você tira o texto fora do contexto e você cria um pretexto. E é onde muitos, dentro da nossa instituição, muitos estão perdendo aí esse primeiro amor, porque estão deixando de se levar, talvez, não que não devemos estudar, mas devemos, como eu disse, nas minhas meditações, eu procuro ler pelo menos 2 livros de Espírito e Profecia por ano, pelo menos. Mas o livro de Espírito e Profecia não pode ser, para mim, maior do que o estudo da palavra. Então, assim, ele tem que me levar a compreender melhor a palavra. Só que as pessoas às vezes colocam os textos de Ellen White acima das Escrituras. E isso é muito preocupante, principalmente quando a gente fala em termos doutrinários, né? A Bíblia como dominante, eu entendo assim que desde Gênesis a Apocalipse, ela dominou a história desse mundo. Mesmo nós estamos aqui, vamos passar e ela vai continuar como regra de fé. A gente vê no antigo Israel, a partir do momento que eles tiraram a palavra de Deus como algo dominante, a ruína foi o quê? Total. A gente lembra de Esdras e Neemias, quando eles se afastaram da palavra de Deus, que quando eles deixaram da palavra de Deus ser algo dominante na vida deles, o povo de Israel caiu no quê? Numa apostasia, o quê? Foi o que eu estava falando. Muitas vezes a gente fala só escritura, mas não vivemos a totalidade das escrituras. Falar e não viver é melhor que o quê? O Tiago disse: a gente não tem que só apenas ser ouvinte, mas temos que ser o quê? Praticante. A gente vê o povo de Deus se afastando, o povo de Deus, Deus deixou os exemplos na palavra de Deus, quando tiraram a Bíblia como regra de fé para eles. A gente vê ali Josias
teve que fazer uma profunda reforma em Israel, por quê? O povo deixou de adorar um Deus verdadeiro, tirar a palavra de Deus como regra e foi seguir outros caminhos. Não, Né? não tem meio termo, né? Não. Como é que é o verso, pastor? Sim, sim. Não. Que passar disso, não é? Pastor, Jesus seguiu literalmente a palavra de Deus como regra para a sua vida, não foi dominante na vida de Jesus? Ele cumpriu. Jesus era Jesus, e ele, a palavra de Deus sempre foi dominante na vida de quem? De Cristo, até assim que se cumpriu na cruz. E muitos de nós hoje acham que a Bíblia não domina, ela vai até um ponto, dali para lá eu faço segundo a minha vontade, e a gente só pode disso aí o quê? Tristeza e amargura nessa vida. Então, como você falou aí, a gente, como povo adventista, a gente às vezes até falamos com os irmãos, não é só a escritura, que eles têm outras coisas, mas nós temos tudo isso, ainda temos algo mais que nos ajuda, que são o livro de Espírito e Profecia, que o pastor trouxe, e nós não aplicamos somente a escritura em nossas vidas. Não, o pastor falou, a gente tem, mas a gente vê que as pessoas vão para um fundamentalismo muito grande, ou se desvia para outro lado, e a gente tem que ter sempre regra de fé, a palavra de quem? Ela tem que ser dominante na minha vida, em todos os sentidos. Eu acabei de dizer para vocês que terminei inclusive de ler o livro Incomparável Jesus Cristo, do pastor Almir Rolon, e ele busca colocar a figura de Jesus lá conforme o livro de Marcos, né? A visão de Marcos. Por que me chamou a atenção esse livro? Não é porque o pastor Almir Rolon escreveu, mas porque o que ele escreveu, eu fui na Bíblia, está em conexão. Então assim, nossa, mas ele é um pastor, é um teólogo, é um professor. Sim, mas acima de tudo, o livro dele para mim hoje é secundário. O mais importante é a Bíblia. Aí eu vou lá no escrito dele e falo, puxa, está de acordo com a Bíblia. Inclusive nós estamos preparando uma série em cima desse livro, porque eu achei muito importante a visão dele de acordo com a Bíblia, de como ele apresenta Jesus Cristo. Então assim, o que é mais importante? Vamos dizer agora nesse meu estudo, é o livro dele ou a Bíblia? Não, a Bíblia, é o que diz a Bíblia, mas a visão dele nos faz compreender muito mais. Da mesma forma, os livros de Espírito e Profecia. Eu fiquei me pensando essa semana, pastor, e eu gostaria que você pensasse também, talvez uma pergunta para você meditar. Os livros de Ellen White é fonte primária ou secundária? Os livros de Ellen White são secundários. Nós estamos até aqui, ó. A lição fala aqui, ó, não ultrapassar o escrito. Ó, aqui, na interpretação correta da Bíblia, o texto das Escrituras tem prioridade sobre todos os outros. Os outros aspectos, ciências e auxílios secundários. Pergunta que eu faço: os textos de Ellen White são secundários ou é primário? Daqui a pouco nós vamos entrar no que ela diz a respeito dos textos dela, né? Mas é só para você pensar, você que está aí ouvindo aí, participando da lição, talvez com a sua lição em mãos, pense nisso. Os textos de Ellen White são secundários ou são primários? Tem importância? Tem. Mas por que tem importância? Por que eu preciso estudar os textos de Ellen White? Mas eu posso estudar ela sozinho, sem ter uma Bíblia do lado? É algo que me fez refletir essa semana. Então, assim, são coisas que nós vamos desvendar daqui a pouquinho na sequência da lição. E que mexe com uma ferida grande nossa, não né? Manuel, você queria falar alguma coisa? As pessoas acham, hoje colocam, tem muitos que colocam como fonte, é a única fonte de regra e fé para eles. Foi o que o Nailton falou. Será que ela é primária ou secundária? Porque a gente tem que ver em que contexto você está vendo, né? Porque às vezes você coloca aquilo ali acima da palavra de Deus. E a gente vê que isso tem sido casado, é o que o senhor falou, é aquela ferida que está ali que a gente não, às vezes para mexer até dói. E tem causado até divisão no nosso quê? No nosso meio. E porque se a gente vê, até a Ellen White sempre colocou a Bíblia como regra de fé para ela também. A fonte que ela usou foi a palavra de quem? De Deus. Para que Deus não contradiz nada, né? E o que os livros de Espírito e Profecia nos têm nos levado? Para quem que ele nos leva? Não é para a palavra de Deus de volta? Ou para o eu? Ou é o contrário, né? Ou para o eu, né, pastor? Eu tenho que ser assim, tem que ser assado, porque o Espírito e Profecia me diz. Você percebe a questão que eu perguntei sobre o secundário e o primário? Às vezes a gente se baseia, irmãos, eu não estou de maneira nenhuma desmerecendo os textos inspirados, pelo contrário. Mas nós precisamos parar e refletir. Por que é importante os textos inspirados? Porque ele me leva na Bíblia.
E quando ele me leva para a Bíblia, eu entendo o que Deus quer de mim na Bíblia. O texto inspirado, ele só vai me levar ao Ele me contextualiza, ele amplia a minha mente, ele clareia a minha mente para eu entender o que a Mas eu não posso nunca dizer, eu vou fazer isso ou deixar de fazer aquilo, porque o Espírito de Profecia me diz. Opa, pera lá. Não, o Espírito de Profecia te leva à Bíblia. Então você tem que. Então aí a frase está errada. Não é? Eu estou fazendo isso aqui porque a Bíblia, apoiado, né, pelo Espírito de Profecia, me diz que eu tenho que fazer tais mudanças. Você querer exigir isso como regra de fé para a tua igreja. E tem que ser daquele forma. Não pode ser assim. Eles têm um estudo apurado, que o pastor falou, contextualizar. O Espírito de Profecia leva, clareia ao assunto ali, mas ele não é para a gente colocar ele como regra de fé. A partir de agora vai ser só o livro do Espírito de quê? De profecia. Nós não estamos aqui diminuindo em nada os escritos da Ellen White, entendemos que ele é muito importante para nós, mas a gente não pode se esquecer que a palavra de Deus tem que ser sempre a regra dominante, dentro e fora da nossa igreja. Deixa eu fazer menção aqui, alguns aqui no comentário da nossa live do Face, alguns estão pedindo oração pela família, oração por quem está enfermo. O João, a minha amiga lá de Resende, pediu, e outros estão dando sugestão de alguns livros, né, que são bons também para a gente compreender e contextualizar a palavra de Deus, e outros estão afirmando, né, não, a Bíblia é a nossa regra de fé. Amém. E um detalhe interessante da Bíblia como nossa regra de fé, a gente fala de que a gente precisa de outros livros para nos contextualizar, para a gente entender melhor. Mas a Bíblia, ela é clara nos ensinamentos dela, e a lição trouxe esse detalhe, né? A clareza do que está falando. Ela trouxe a lição, ela traz dois detalhes. Primeiro, a Bíblia, a unicidade, né? A unidade dela, do que é escrito, e nessa unidade nós encontramos clareza. Ou seja, se você quer entender um assunto, você precisa somente da Bíblia para entender esse assunto. É claro, tendo esses livros, tendo a Ellen White como um auxílio ali, uma fonte para entender, para contextualizar, é muito bom, mas só a Bíblia, ela já traz o ensinamento. O grande problema é que nós temos preguiça de estudar a Bíblia. E aí, quanto mais outras fontes, né? Aí, como que as pessoas elas estão estudando a Bíblia hoje em dia? O meu amigo Patrick estava na Novo Tempo ontem falando, e ele falou que as pessoas estão estudando a Bíblia pela voz do pastor, estão estudando a Bíblia pela pregação, estão estudando a Bíblia pela live. Não, você tem que ter tudo isso como recurso para ampliar, mas você tem que buscar ali. Eu trouxe na semana passada uma concordância bíblica, que aí você vê ali a palavra amor. Você procura na Bíblia onde diz amor. Só você tem que entender qual o contexto, você tem que ler. Nem sempre o amor de determinado verso ele condiz com o amor de outro verso. A mesma coisa em relação a pecado. Nós temos como primazia que pecado é uma única coisa. Só que a Bíblia, ela traz contextos diferentes sobre o pecado. Com certeza. Ela traz palavras diferentes com contextos diferentes. Só que tem um grupo que fala, não, pecado é só isso. Pecado é só isso. Só que a Bíblia, no contexto bíblico, você vê que tem outros aspectos de pecado. Só que eles ficam só no aspecto. Por quê? Porque facilita a compreensão deles da doutrina que eles querem trazer. E ali Isaías, por isso que o verso 28, 10 diz que é regra sobre regra, um pouco aqui, sobre o mesmo quê? Assunto. A própria Bíblia nos ensina como devemos estudá-la. E não que o Senhor falou, pega aquele texto ali e você cria algo para o seu bel prazer. Não é assim que devemos estudar a palavra de Deus. Ela é a única, é a unidade. Ela não tem pluralidade. É apenas ela como regra de quê? Mas que nem você falou, a gente tem que conceitualizar para saber. Pecado, às vezes, não é uma coisa só. Quando a gente vai para o Velho Testamento, a gente vê que tinha várias formas de ele tratar sobre o quê? O que era e o que não era pecado. Mas as pessoas colocam ali, só isso é pecado e acabou. Mas não procura na fonte, que é a palavra de quê? De Deus, né? Explicação. E interessante quando ele fala que é um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Quando você começa a estudar a palavra de Deus assim, você aprende muito. Porque Deus não fala num lugar só. A gente vai viajando através das páginas sagradas e você vai entendendo que Deus quer falar só para mim. Eu primeiro aplico a palavra de Deus na minha vida, porque talvez Deus está falando para mim, não está falando para o Senhor.
Porque quando a gente vai na igreja e ouve o culto, as pessoas falam, mas esse culto foi bom para quem? Para Ailton, não foi bom para quem? Para mim? Não, Deus está falando para mim. Não importa quem seja que esteja lá pregando, Deus está falando para quem? Para mim. E a palavra de Deus, a unidade dela é importante por causa disso. E sempre que alguém pregar, você deveria estar ali, parar, chegar em casa e meditar naquilo que Deus está falando com você. Aí você vai entender o que realmente Deus quer falar com a gente. Irmãos, deixa eu contextualizar aqui. Nós estamos falando da Bíblia, lógico, mas eu gostaria de voltar novamente no estudo de profecia. Da mesma maneira em que a gente vai em algum verso da Bíblia, pega o verso fora do contexto, cria um pretexto, tem muitos que dentro dos escritos inspirados pegam um texto fora do contexto e criam um pretexto. Dentro do texto inspirado. É por isso que essa conexão entre Espírito e profecia, outras fontes e tal. Querido, você precisa entender o seguinte: para você chegar diante deste livro, eu quando estou diante de um livro como esse, eu me coloco na posição de estar diante de Deus. Então eu preciso estar humilde, eu preciso estar aberto a deixar Deus falar. E eu preciso seguir as orientações de Deus. Não o meu achismo, não o que eu acredito, mas eu tenho que ser levado pelo Espírito Santo a compreender plenamente aquilo que o texto, seja ele da Bíblia ou do Espírito de profecia que está levando para a Bíblia, está querendo dizer. E me preocupa muito hoje na igreja, as pessoas às vezes vêm, a gente está falando como líder aqui da Igreja Central de Extrema, as pessoas às vezes vêm com um texto do Espírito de profecia, olha aqui, a Ellen White falou tal coisa. Mas aí você pega o texto todo do que ela está falando, não tem nada a ver com o contexto que a pessoa colocou. Então assim, a gente precisa tomar muito cuidado para não interpretar ao nosso mero prazer aquilo que vai satisfazer o meu ego. A Bíblia, Manuel, o pastor, e o Espírito de profecia não estão aí para satisfazer o meu ego. A Bíblia e a pena inspirada estão aqui para nos dirigir e nos encaminhar em toda a verdade. Se eu quiser conhecer e compreender a verdade, e a verdade é Jesus Cristo, eu preciso me achegar aos escritos de Ellen White, aos escritos da Bíblia com humildade e dizer: Senhor, eu estou disposto a te ouvir. Não aquilo que eu penso, não aquilo que eu acho, mas o que a tua palavra quer falar para mim. Interessante que na lição classe, sem a unidade da Bíblia, a igreja não teria meios para distinguir a verdade do erro e repudiar a heresia. Não teria base para aplicar medidas disciplinares nem corrigir desvios da verdade de Deus. A Escritura perderia o seu poder de convencimento e libertação. E é verdade. Quando a gente vai nessas fontes alternativas e esquece da Bíblia, como que você vai falar que aquilo é heresia? Porque está falando ali, fulano fala não. A gente tem que analisar o que a Bíblia está falando sobre este assunto. E a gente tem que ver se está naquele contexto. Aquele contexto cabe naquele momento que você está o quê? Vá lá atrás e analise o texto, que não pastor falou, é importante essas fontes aí que tem, para a gente poder se conscientizar a cultura, falar da cultura, talvez realmente, naquela época, essa cultura, isso era aplicado assim, mas para nós hoje, ela tem que ser da mesma forma? A Bíblia nos orienta de que forma? Quando a gente vai, eu estava vendo o Rodrigo Silva falar de vários tipos de culturas que tem no mundo e que se envolvem, que são cristãos, que se a gente for lá, a gente vai se escandalizar, porque eles vivem uma cultura deles, eles seguem a regra de fé deles lá, mas dentro da cultura de quem? Deles. Para a gente é o quê? E a Bíblia assim também, na época deles também, eles tinham uma cultura totalmente diferente do quê? Mas a gente tem que pegar o contexto e tentar aplicar para nós hoje. São vários fatores. Não é o extremismo, né? O insulto se mudar para não tem que ser assim, assim. Não é assim. E o pastor sabe mais que ninguém, que falou, a gente se estudou, você está aí pela mão. É importante a gente pegar e ver se aquilo cabe naquele momento para a gente aplicar. Mas estude bem para depois você não cometer um erro. Talvez a gente cometa um erro usando a palavra de quem? Isso que o Manuel está falando é muito sério. Nós que somos líderes, nós que estamos à frente da igreja, pastores, nós precisamos ter muita diligência e inteligência, irmãos, ao interpretar as Escrituras Sagradas, com muita oração, com muita conexão com o Espírito Santo. Porque o diabo, ele trabalha, ele não está interessado dos de lá de fora, ele está interessado naqueles que estão com a Bíblia na mão aqui. E não brinque com o inimigo, porque o inimigo, ele conhece a Escritura muito mais que você. O inimigo, ele conhece os textos de Ellen White muito mais que nós todos. E nós precisamos ser diligentes e cautelosos, com muito cuidado e respeito, inclusive não é pela Escritura sim, mas pelas pessoas que nós vamos expor as Escrituras.
Porque eu posso ganhar uma alma ou levar uma alma à perdição. É muito sério. Uma frase que você falou me chamou a atenção para um contexto que a lição traz aqui, um dos dias aqui. O inimigo, ele sabe mais de escritura do que a gente, né? E aí ele me levou ao contexto da tentação de Jesus, que ele pegava textos isolados para usar com Jesus. Só que Jesus, ele ia dentro do contexto, e em muitos momentos na história ali do ministério de Cristo, você vê Jesus falando assim, mas você não leu isso? Não está escrito assim? A base era a escritura. Tem uma frase que nós pastores temos usado bastante, às vezes até para ir contra o que um professor nosso antigo, ou o que um doutor em teologia nosso diz, o que a gente ouve algumas palestras, às vezes a gente ouve muita palestra, muita reunião, a gente às vezes piada interna, né? A gente olha para o outro e às vezes até manda mensagem, menos assim diz o doutor e mais assim diz o Senhor. Não é porque um professor meu que eu admiro, e o pastor Amin Rodô, do livro que você está lendo e está preparando a sua série, ele foi meu professor. Excelente. Não é pelo fato dele ter sido meu professor, dele ser um grande teólogo, dele dizer que eu bato o martelo, que é assim. Antes, assim diz o Senhor, do que assim diz o doutor. É verdade. Porque o assim diz o Senhor está na palavra de Deus. Então nós temos que focar nisso. E o interessante, por exemplo, desse livro, pastor, eu não peguei ele como fonte para fazer uma série evangelística à igreja. Tipo assim, escolhi esse livro, agora vou fazer uma série. Não, eu peguei ele e fui ler. Fui colocar ele em conexão com a Bíblia. Tá tudo certo? Tá. Opa, legal, gostei da forma, gostei da colocação, gostei da... Então agora vira uma série. Não é o contrário, não, vou escolher um livro aqui e tal, vou fazer uma série, né? Eu preciso primeiro colocar, qualquer que seja o livro, irmãos, em conexão com a palavra de Deus. Aqui para você, mesmo os livros do Espírito de Profecia. Mesmo os livros do Espírito de Profecia. São inspirados, são santos, são separados, nós não temos dúvida disso. Mas se você não tem o conhecimento pleno daquilo que você está lendo, primeiro você pega o teu livro, conceito sobre isso ou conceito sobre aquilo, os textos Ellen White coloca, vá lá, pega o seu Espírito de Profecia junto com a Bíblia. Porque se você pegar somente um texto inspirado, isoladamente, você corre um sério risco de contorcer e de distorcer aquilo que a profetisa do Senhor colocou ali. Então é muito cuidado. Por isso que a Bíblia é a nossa única regra de fé. É a Bíblia. O pastor falou aí, qual foi a fonte que Jesus usou lá para o inimigo? Não foi a Bíblia. E ele levou no contexto. Agora, a gente às vezes quer usar aquele texto fora do quê? Do contexto, mas a regra Jesus usou, Paulo usou, e eles citam o Antigo Testamento, mas porque aquele texto que ele está tirando do Antigo Testamento dá para ser aplicado ali, naquele contexto que ele está usando. Não, mas a gente costuma pegar aquele texto e tentar aplicá-lo ali, mas o contexto não diz que deve ser usado ali. Com certeza. Não pode ser usado. Jesus, quando lutou com o inimigo sabia o que estava fazendo. Mas Jesus, por ter o conhecimento da palavra, porque ele soube usar aquilo no momento que. E se a gente, pastor, não tem a Bíblia como regra? Por que Jesus usou a palavra? E não usou outra fonte? Por que ele usou a palavra? É regra de fé. Porque ele estudava a palavra. O Filho de Deus, encarnado homem, foi educado por Maria, por José, por Gamaliel, enfim, pela escola, mas na palavra. E era a regra de fé e vida dele. Não é? Como homem, ele buscou a fonte. Por que ele venceu? Por que ele demorou 30 anos lá, né, para se confrontar lá com o inimigo? Porque ele estava sendo preparado, irmãos. Por mais que Jesus era Deus, ele estava sendo preparado humanamente falando, com a Bíblia nas mãos, para esses momentos. Então a Bíblia tem que ser a base. E foi para o Filho de Deus. Se foi para o Filho de Deus, quanto mais para nós, né? Deveria ser a primazia da nossa vida. Talvez você que está nos assistindo, não sei se você é adventista ou não, a igreja adventista, ela entende que o livro de Apocalipse, ele fala que a igreja dos últimos dias, ela terá o espírito da profecia. Sim. E nós entendemos e aceitamos que isso se cumpriu na vida de Ellen White. Ellen White foi chamada a Deus para o ministério profético.
como muitos outros foram chamados. Ah, mas ela não escreveu a Bíblia. Não, ela não escreveu da mesma forma que Natan não escreveu, da mesma forma que Jonas não escreveu, por mais que tenha um livro dele, mas ele não foi o autor. Então, muitos profetas bíblicos não escreveram nada na Bíblia. Elias foi um deles, ele não escreveu nada. Então, mas foram profetas de Deus. Nós, da Igreja Adventista, aceitamos e entendemos pelos indícios, pelo cumprimento de profecia, que essa profecia se cumpriu na vida de Ellen White. E nós temos os escritos dela com muito carinho. Só que a nossa regra de fé, ela é a Bíblia. A própria, e a gente chama ela de irmã White e às vezes de espírito de profecia, só para você entender. Entendemos que os escritos dela a gente chama de o que a irmã White diz. Eu estava assisti muita coisa essa semana. Um deles foi o pastor Paroski. O pastor Paroski, toda sexta-feira, às 9 horas, ele está estudando a lição no Facebook, pelo Facebook, junto com o pastor Tiago, que era da Novo Tempo. E aí ele estava falando, né, que tem um momento que a irmã White ela falou o seguinte para a igreja. Era uma instituição da igreja. Não, os carros estavam saindo, né, sendo construídos. Não compre carro. Só que se você pegar esse texto, você vai se escandalizar com um monte de gente comprando carro. Só que ela falou isso naquele momento, por causa do preço que estava o carro e o dinheiro que a instituição tinha. Passou-se algum tempo, o carro começou a baratear, a orientação dela foi o quê? Compre o carro. Então nós temos que entender também Ellen White dentro do contexto dela. Como, por exemplo, tem contexto que ela fala que você não deve comer ovo. Só que contexto foi? Aí quando você vai estudar, você vê que ela escreveu uma carta para uma família específica que estava vivendo um problema específico. Então, para aquele menino, por causa dos hormônios, não era bom. Mas em outro momento ela fala que pode comer o ovo. Então, da mesma forma como nós interpretamos a Bíblia, nós temos que interpretar também Ellen White. Antes do Manuel falar, que estou vendo que ele quer falar ali, eu trouxe aqui também esse livro aqui que nós temos pela Casa Publicadora Brasileira, tem em PDF também, é o Nisto Cremos. Aqui está os ensinamentos básicos da Igreja Adventista. Alguns chamam de doutrina, mas é os ensinamentos básicos, porque a nossa doutrina é toda a palavra de Deus. Aqui é o que nós cremos. São 28 os ensinamentos, as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista. Sabe quantas dessas crenças fundamentais, a nossa base, são criadas com base no que Ellen White falou? Nenhuma. Nenhuma das nossas crenças fundamentais são baseadas em Ellen White. Todas elas são baseadas na Bíblia. E sabe o que Ellen White fala sobre esse assunto? Se você estudasse melhor a Bíblia, não precisaria dos meus escritos. Não precisaria dos meus escritos. Tem uma frase dela, né, que ela diz. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre Ellen White? Não, acho que foi bem. Queridos, estamos vivendo momentos difíceis dos últimos dias da nossa história. E na Bíblia nós encontramos a salvação, que é Cristo Jesus. Amém. Os outros livros, eles são importantes, eles nos ajudam a compreender. E quando nós falamos dos outros livros e colocamos Ellen White, entendemos que ali nós temos uma visão mais clara. Entre Budman e Ellen White, eu vou ficar com Ellen White. Entre o comentário bíblico adventista, que é nosso, e Ellen White, eu vou ficar com Ellen White. Entre os nossos doutores e Ellen White, eu vou ficar com Ellen White. Como um recurso para eu ter mais clareza naquilo que Deus quer para a minha vida. Só que a minha regra de fé, em primeiro plano, sempre deve estar a palavra de Deus. Amém. E ela fala isso. Ela orienta isso. E não só ela, se você ler nos escritos de Ellen White, até mesmo Tiago White deixa claro isso. Que era o número 1. Tiago White deixa claro isso. E ela ratifica isso, que os escritos delas não estão em pé de igualdade com a Bíblia. Aqui tem na lição de quinta-feira, fala assim, pastor.
Mesmo uma leitura superficial dos escritos de Ellen White mostra claramente que para ela, para a profetisa do Senhor, a Bíblia era fundamental e central em todo o seu pensamento e teologia. Ela repetidamente confirmou que a Bíblia é a autoridade superior, norma e padrão supremos para toda a doutrina, fé e prática. Além disso, ela claramente apoiou e defendeu o grande princípio protestante da sola escritura. Continuando, diz assim: na visão de Ellen White, seus escritos, quando comparados com a Bíblia, são uma luz menor que para levar os homens e mulheres à luz maior. Qual é essa luz maior? Palavra de Deus. Palavra de Deus. E por final, lá no finalzinho da lição, diz assim: os escritos de Ellen White não são e nunca foram um acréscimo às escrituras, mas estão sujeitos à palavra de Deus. Ela nunca pretendeu que seus escritos tomassem o lugar da Bíblia e, em vez disso, elevou-a como o único padrão de fé e prática. Ou seja, ela diz: o único padrão de fé e prática é a Bíblia. Ela, como uma escritora consagrada, não poderia dizer a Bíblia e os meus escritos? Não. A única está aqui. Ela nunca pretendeu, vou ler aqui para a gente encerrar essa parte aqui, ela nunca pretendeu que os seus escritos tomassem o lugar da Bíblia. Em vez disso, elevou-a como único padrão de fé e prática. Aonde está o único padrão de fé e prática? Na palavra de Deus. Deus seja louvado. Manuel, suas considerações? Pastor, a gente vê isso no antigo Israel, né? Quando um grupo de fariseus, saduceus, eles interpretaram a Bíblia da forma que eles achavam que era o quê? Quando Jesus chegou naquele contexto, como estavam as pessoas? Mais próximas da palavra ou distante da palavra de Deus? Mais perto da tradição, né? Mais perto da tradição. Jesus chegou naquele momento onde as pessoas estavam muito distantes do conhecimento da palavra. Quando Jesus andou pela Galileia, pela Judeia, por aquela área, pregando a palavra de Deus, falando do reino de Deus e da maneira que os corações foram levados para quem? E sempre Jesus citava: assim diz o Senhor. Paulo viveu aquele tempo como Saulo, matando as pessoas e perseguindo, e ele achava que aquilo estava o quê? Quando a gente vai para os escritos de Paulo disse: isso não aprendi de homem nenhum. Paulo totalmente mudou, porque Paulo passou a viver através da Escritura, mas Paulo vivia pelos ensinos de Gamaliel, que eles eram conhecedores da palavra de Deus, mas num dado momento distorceram o quê? Colocaram a tradição acima da palavra de quem? E pense, a época de Martinho Lutero, como estava? Não estava da mesma forma? As pessoas viviam mais a tradição do que a palavra de Deus. O mundo vivia numa área tenebrosa. As pessoas não tinham conhecimento do quê? Se você pegar o Antigo Testamento, você acha que as pessoas ali, na época de Paulo, as pessoas tinham realmente conhecimento da palavra de Deus? Porque quando a gente vai ali para Filipe, aquele homem ia e voltava de Jerusalém e ele precisava do conhecimento de quem? Não tem quem nos ensine. O que o eunuco estava passando é o que muitas pessoas naquela época talvez estivessem passando. O eunuco foi apenas um, mas quantos outros tinham ali? Deixa eu fazer um comentário aqui, até utilizando o pastor. Imagine você hoje, o nosso pastor está aqui, por isso eu vou utilizá-lo, nesse momento de grande crise, no momento de grande instabilidade financeira, econômica, religiosa, enfim. Ele, como um servo de Deus, que é respeitado por um grande número de pessoas, principalmente no nosso distrito, chegasse e dissesse hoje, vou utilizar meu pastor: a igreja afrouxou as normas. Aquilo que era antes da epidemia não é mais. Pensa comigo. Você ia seguir o pastor ou a Bíblia? Você vê como é que é séria a questão. Lógico, nós conhecemos o pastor Flávio há pouco tempo, mas a gente já sente nele todo esse respeito com a palavra, com a doutrina, enfim. Mas tenta imaginar você tendo que passar por uma situação dessa. Para onde você correria? Seguiria o seu pastor ou seguiria o pastor? E conhecereis a verdade, ela te libertará. Quem disse isso? Foi o pastor dos pastores. Então você imagina que nesses últimos dias, se nós não estivermos amparados, embasados e centrados na palavra de Deus,
Apocalipse diz que o diabo está trabalhando para enganar, inclusive, os escolhidos. Eu fiz uma colocação aqui bem esdrúxula, mas, irmãos, não pense que o inimigo está dormindo. Ele tem a Bíblia aberta, acho que com ele 24 horas. E ele vai buscar nos enganar naquilo que a gente se acha o mais conhecedor o bambambam da doutrina. Então, assim, busque estudar, busque compreender, oração, joelho, Espírito Santo orientando. Essa é a norma de fé que eu coloco na minha vida. Posterior a isso, eu vou ouvir o sermão do pastor, vou ouvir lá as mídias sociais, junto eu vejo os livros inspirados, mas essa deve ser a nossa obrigação como estudantes da palavra, buscar conhecer a Bíblia mais e mais. Nós estamos vivendo, irmãos, nos dias em que mais e mais nós precisamos parar diante da Bíblia e dizer para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? E isso não é hoje e voltar daqui 30 dias, é todos os dias, né? Todos os dias. Se colocar diante desse livro com humildade, com oração, com respeito à palavra e ao Espírito Santo que vai nos guiar. E dizer: Senhor, o que o Senhor quer me orientar para isso aqui? Bom, são grandes decisões que nós temos que fazer todos os dias, né, pastor? Mas que as minhas e as suas decisões possam ser baseadas na palavra de Deus. Vocês viram minha dificuldade hoje, né? De falar. O Manuel e o Ailton participaram muito. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por terem participado. Eu espero que vocês não voltem aqui, porque vocês só vão voltar aqui se a pandemia continuar, as restrições continuarem. Mas eu espero que muito em breve nós possamos estar reunindo na igreja para que a nossa membresia possa vir para a igreja. Eu tenho anunciado o plantão que eu tenho feito aqui na igreja de Extrema, porque eu moro aqui perto, então é prático. Mas nós temos conversado e vamos viabilizar para que as nossas igrejas todas tenham um dia, pelo menos, com o grupo de anciãos, e de repente eu posso combinar com os anciãos aqui para eu poder estar aí também em uma das nossas igrejas, para que esteja aberto pelo menos um momento no sábado ou no domingo, para atender os nossos irmãos que de repente querem vir aqui à igreja. Durante a semana eu tenho recebido algumas pessoas que eles entram, eles nem falam comigo, eles entram e já vão ficar de joelhos. Eles já entram ajoelhando porque querem falar com Deus, eles querem sentir o cheirinho da igreja. Eu estou mudando a minha assistência de terça e quinta, que eu tenho vindo aqui na igreja, terça e quinta, para atender os irmãos que quiserem conversar, quiserem orar. De repente não querem nem falar comigo, mas querem vir para a igreja só para fazer uma oração dentro da igreja, querem sentar aqui no banco da igreja, ler a Bíblia. Eu tenho vindo na terça e na quinta. Eu estou mudando. Agora eu estarei vindo no domingo, no sábado e no domingo. Hoje já eu estarei aqui, eu mandei aqui para os grupos de Extrema, para as igrejas de Extrema. Nós vamos ver também ali em Itapeva, em Toledo e em Unhós um melhor momento para que a igreja esteja aberta, para que você possa ir à igreja. Não teremos culto ainda, mas se você quer vir à igreja e tirar um momento para a leitura da palavra de Deus aqui, você quer fazer uma oração, você quer trazer a sua doação de alimentos, nós temos muitas pessoas que estão precisando. As irmãs da ASA, elas têm feito um trabalho fantástico, conversando com um e com o outro. Mas se você tem aí alguma coisa, você pode passar no mercado e comprar, como foi feito aqui com uma irmã lá da igreja do Juncal. Ela esteve aqui na terça-feira, mas antes de chegar aqui ela passou no mercado, comprou algumas coisas e trouxe para cá. Falou assim: pastor, eu não sabia o que trazer, e trouxe algumas coisas. Eu entrei em contato com a irmã da ASA aqui da central, e depois ela veio buscar. Traz o seu quilo do amor aqui no sábado de 2 às 5 e no domingo de 9 às 12. Você está com a sua oferta guardada em casa, está com o seu dízimo guardado em casa, você pode trazer aqui: pastor, mas eu sou dos forjos, não tem problema, traz para aqui, eu pego e eu arrumo um jeito de chegar nas mãos do tesoureiro. Eu moro perto do tesoureiro, posso entregar para o tesoureiro? Sim, pode entregar. Eu não tenho como ir na casa do tesoureiro. Alguém pode passar aqui em casa para pegar a minha oferta, o meu dízimo? Sim, é só falar, é só mandar uma mensagem que nós providenciamos para que alguém possa ir na sua casa e você possa ter o privilégio de adorar a Deus também através dos dízimos
e das ofertas. Nós estaremos aqui todo sábado e domingo. Quando eu não tiver, vai ter um ancião, um diácono. Então você, meu irmão, se você quiser vir à igreja aqui hoje à tarde para orar, nós não teremos culto. Venha com a sua máscara, nós vamos ter álcool em gel aqui para que você possa utilizar. Traga a sua máscara, fique aqui. Se precisar conversar comigo, se precisar de conselho, se precisar abrir o coração, nós estamos à disposição. Muito obrigado. Ou seja, não temos culto, mas temos igreja aberta. Temos igreja aberta. Amém? Temos igreja aberta. A igreja não estará fechada. Nas outras igrejas do nosso distrito que não puderem vir aqui, nós vamos ver também um dia. Estou conversando com os anciãos para ver um momento para que ela esteja aberta também, para que você possa fazer a mesma coisa aí na sua igreja, em Munhoz, em Toledo, em Itapeva. E as igrejas aqui de extremo, que é mais fácil vir aqui na Central, quiserem vir para cá, vocês serão muito bem-vindos. Obrigado por você ter participado com a gente. Algumas pessoas comentaram aqui, outras estão compartilhando essa live. A Sueli, ela ratificou aqui o pedido de oração dela. Vamos orar pelo João, que está em coma. Vamos nos preparar, vamos estudar mais. E daqui a pouco, 11 horas, vai ter o culto direto da Novo Tempo. Às 5 horas vai ter, acho que, a live dos jovens. Eu vou estar distribuindo depois nos nossos grupos. E às 8 horas vai ter com Michelson Borges e outros pastores e teólogos, vai ter uma live profética. Está no Face aí. Eu vou compartilhar no meu Face também, para que você possa acompanhar. Não sei se vai estar no YouTube e no Face. Muito bom, vai ser uma live profética. O Leandro, que está acompanhando a gente aqui, eu vi que ele fez um comentário lá, ou compartilhou alguma coisa. Então a gente vai estar compartilhando para que vocês possam assistir. E amanhã, 8 horas da noite, nós teremos o nosso culto diretamente da associação, e você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe. Obrigado pela participação de vocês. Que Deus... Pastor, só uma pergunta. Os nossos simpatizantes, que são simpatizantes da nossa igreja, né? Propus em Brasília, mas podem vir. Você deu um recado se eles podem também estar vindo aqui durante a semana, às vezes. Sim, a igreja está aberta. Agora, sábado e domingo, se você não é membro da igreja, batizado, mas você quer ir à igreja, aqui em Extrema, os horários são esses: sábado de 2 às 5, porque às 6 horas a gente tem toque de recolher, no domingo de 9 às 12. Mas se você está nos assistindo, como a Sueli está lá em Resende, vê um horário aí. Eu sei que a igreja de Cidade de Alegria está aberta à tarde para receber as doações. Outras igrejas devem estar abertas também. Vê aí onde você está, em que momento está aberto, para que você possa ir, possa orar, possa conversar e abrir o seu coração. Que Deus possa nos abençoar, e até a próxima live. Amém. Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e bom Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos na Tua palavra Cristo Jesus. Amém. Temos na Tua palavra vida e salvação. A Tua palavra, Senhor, é a nossa regra de fé. Mas muito obrigado, Senhor, porque o Senhor usou Ellen White, Senhor, para nos esclarecer, para abrir a nossa mente no que a Tua palavra diz. Que através dos escritos dela nós possamos compreender, nós possamos entender melhor o Teu querer para a nossa vida. Mas que possamos firmar, Senhor, a nossa vida, os nossos pés na rocha que é Cristo Jesus, e ter a Bíblia como única regra de fé e vida. Nos abençoe, que através da Tua palavra possamos encontrar a salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado pela vida, Senhor, dos nossos irmãos, do nosso distrito, aqueles que participaram conosco, Senhor, da live, fazendo seus comentários. Eu posso também visitá-los e realizar um milagre na vida deles de uma maneira especial. Aqueles que pediram, Senhor, oração pela família, por amigos, e pelo João, Senhor, que a Sueli pediu oração por ele. Se eu possa visitá-lo, Senhor, se eu possa estar com ele e realizar um milagre na vida dele, Senhor. Amém. Se eu também com a Ana, que oramos no início da nossa live, se eu possa visitá-la lá em São Roque, Senhor, e fazer um milagre na vida dela também. E aqui, Senhor, com os nossos amigos, o Ailton, o Manuel, as suas famílias, os seus sonhos e planos, que possamos, Senhor, permanecer em Tuas mãos, ser um instrumento Teu. Fique conosco, nos abençoe, em nome por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e fique com Deus.